Fala pessoal, tudo bom? Vamos aqui trabalhar hoje um tema de fundamental importância no atual contexto, em especial após a lei anticrime, que é a consensualidade no âmbito da improbidade administrativa. Até a edição da Lei 13.964 de 2019, o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade trazia expressamente a proibição de qualquer acordo nessas ações ou nos procedimentos investigatórios, o que gerava uma assimetria muito grande no sistema, tendo em conta que um ato de improbidade, que muitas vezes configura um crime contra a administração pública, que poderia ser praticado mediante organização criminosa, autorizava a celebração de uma colaboração premiada, até com isenção de pena em alguns casos, e aqui na improbidade, não. É bem verdade que no âmbito da Operação Lava Jato já havia alguns acordos de colaboração que se estendiam para a improbidade, mas encontrava-se aí uma clara violação à lei do ponto de vista literal, já que no campo doutrinário sustentava-se há algum tempo que esse dispositivo teria sido derrogado. Veio então a lei anticrime, que de anticrime tem só o nome, porque tem muitas disposições que, na verdade, são benéficas aos agentes que estão acostumados a delinquir, mas é o que está aí, vai entrar em vigor agora dia 23 de janeiro, e nós precisamos ficar atentos a essa nova realidade. E em especial no que diz respeito ao chamado Acordo de Não Persecução Cível, que é o nomen iuris dado pela lei a esses pactos, a esses negócios jurídicos que podem ser doravante celebrados na área da improbidade. Porém, eu quero trabalhar tópico por tópico com vocês. Preparei aqui um PDF bem legal que a gente vai explorar aqui ao longo desse vídeo, para que vocês percebam como a coisa não é simples e como nós temos alguns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos de vocês. Vamos aqui para o caput, por exemplo. Olha só. A ação principal, na coluna da direita, sempre a nova redação dada após a lei anticrime. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias a contar da efetivação da medida cautelar. Percebam que quando se fala de ajuizamento de ação de improbidade, não há, como eu já falei em outras oportunidades, a cultura do uso da ação de improbidade para fiscalização, para punição de ilícitos eleitorais. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, em especial no segundo legitimado. O primeiro, o Ministério Público, é tranquilo, ninguém esquece disso, todo mundo associa, inclusive o promotor do patrimônio, sempre à improbidade. Mas nós vimos aqui que a pessoa jurídica interessada tem legitimidade para a ação de improbidade. O que não se faz na prática é, diante de uma conduta vedada a agente público em ano eleitoral, que é ato de improbidade conforme expresso pela própria lei das eleições, ou diante de um abuso de poder político, que também é ato de improbidade, no mínimo por configuração de violação aos princípios da administração no artigo 11, ou diante da prática de crimes contra a administração com finalidade eleitoral, bem como crimes eleitorais que envolvem a atuação da administração pública ou o uso das prerrogativas estatais, como os artigos 346, 377 do Código Eleitoral, artigo 300 do Código Eleitoral, que é a coação sobre servidores públicos praticada
por superior hierárquico, o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Todos esses crimes eleitorais são crimes de corrupção na administração com finalidade político-partidária, são também atos de improbidade. E o que eu não vejo é os advogados dos partidos políticos ajuizarem as ações de improbidade. E o partido político, evidentemente, tem legitimidade, ele é uma pessoa jurídica interessada a ajuizar esta ação de improbidade, na medida em que o comportamento daquele agente público violou a isonomia, desequilibrou a igualdade de oportunidades tutelada pela lei eleitoral. Não é possível que os advogados continuem sem perceber esse detalhe. Não precisa esperar o Ministério Público ajuizar. Os partidos têm legitimidade própria. Atentem-se para isso. Muito importante. Ok? Beleza? Muito bem. E aí a gente vem aqui para o parágrafo 1º, que foi modificado com a lei anticrime. A gente vai estudar, como eu disse, tópico por tópico. Olha só. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. Então, o acordo celebrado no bojo ou de um procedimento investigatório ou de uma ação de improbidade, ele é necessariamente chamado de acordo de não persecução cível. Beleza? E este acordo de não persecução cível, ele, segundo o parágrafo 1º, vai ser realizado nos termos desta lei. Qual é o grande problema que nós temos aí de partida? Após o parágrafo 1º, nós tínhamos um novo parágrafo 2º, tínhamos um artigo 17A completamente novo, que foi inteiramente vetado pela Presidência da República, e isso resultou em quê? A priori, numa impossibilidade de se aplicar praticamente o acordo de não persecução cível, porque, repetindo, o parágrafo 1º diz, vai ser cabível o acordo nos termos desta lei. O artigo que tratava desta regulamentação foi vetado. E aí nós temos um vácuo, né, regulamentar. Só que aí nós vamos precisar nos socorrer do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz que no caso da omissão deve-se aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E a analogia aqui, meus amigos, é completamente cabível. Por quê? Nós temos normas de direito público cível que comportam essa situação, como o termo de ajustamento de conduta. Esse pacto celebrado lá com base na Lei da Ação Civil Pública, ele permite que as partes ajustem entre si condições e, transportando para cá, a aplicação de sanções no âmbito da improbidade para cessar determinado comportamento ilícito. Claro que nós vamos ter alguns temperamentos, algumas questões que vão merecer reflexão mais detida. Isso nós vamos ver aqui ao longo desse vídeo. Mas é preciso de cara dizer que o acordo de não persecução cível está salvo. Além disso, nós temos a Lei 13.140 de 2015, que trata da possibilidade de autocomposição no âmbito da administração pública. E aí nós vamos usar esses dois diplomas a depender do legitimado ativo. E de cara a gente percebe uma coisa. A Lei da Ação Civil Pública, as suas regulamentações criadas aí, por exemplo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, vão ser usadas
analogicamente para os acordos de não persecução civil celebrados pelo Ministério Público. E a Lei 13.140 de 2015 será utilizada no caso, por exemplo, das pessoas jurídicas de direito público. Isso significa dizer que pessoa jurídica de direito privado não pode celebrar acordo de não persecução civil, pelo menos na esfera extrajudicial, já que ela não detém parcela de poder estatal. Nós estamos falando de negociar a imposição de sanções. Particular não tem, no âmbito do direito administrativo sancionador, autorização e nem é permitido que se dê para aplicação de sanções, no caso também de poder de polícia, quanto mais aqui na transgressão a direito fundamental à probidade administrativa, tá bom? Mas a gente vai avançar aqui e tratar disso com bem vagar. Aqui, como vocês veem, o parágrafo 2º, ele trazia essa disposição: o acordo também poderá ser celebrado no curso de ação de improbidade, restou vetado. E o parágrafo 10A diz: havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias. Esse dispositivo, eu estou lendo, mas a gente vai tratar dele com alguma reflexão mais à frente, porque ele comporta algumas polêmicas, como, por exemplo, seria a contestação, à luz desse dispositivo, o último momento cabível para a celebração do chamado acordo de não persecução civil? Ou este acordo pode acontecer a qualquer momento? A possibilidade de acordo no bojo do processo judicial, ele traz então agora a obrigação do juiz designar a audiência de conciliação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil? A gente vai ver isso mais à frente, beleza? E aí, continuando aqui, a gente tem o artigo 17A, que, como eu falei, restou vetado pela Presidência da República, que dizia: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que, ao menos, advenham os seguintes resultados. E aí, resultados seria sinônimo de sanções, efetivamente: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, o pagamento de multa de até 20% do valor do dano ou da vantagem auferida, atendendo à situação econômica do agente. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a celebração do acordo levará em conta aqui alguns requisitos que existiriam de maneira subjetiva e objetiva: a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social dos atos de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público na rápida solução do caso. As negociações para a celebração do acordo ocorrerão entre o Ministério Público e o investigado ou demandado e o seu defensor. Esse parágrafo 3º, aliás, foi a causa alegada nas razões do veto da presidência como insubsistente. Por quê? Disse o presidente da República: ora, se há mais de um legitimado para a ação de improbidade, contraria a lógica do sistema permitir que apenas o Ministério Público, possa celebrar acordo de não persecução civil. Então, na visão da presidência, deveria ter
sido permitido, né, ou criado um dispositivo para regulamentar, mas a assessoria do presidente esqueceu que nós temos a Lei 13.140 de 2015, que permite já a autocomposição no âmbito da administração pública, inclusive lá nesta lei, a partir dos artigos 32 e seguintes, há previsão de negociação com termo de ajustamento de conduta, quando cabível, expressamente artigo 32, salvo engano. Inclusive, há outro dispositivo entre litígios envolvendo entes administrativos que trata de acordos no bojo de ações de improbidade que devem ser remetidos ao juiz da causa ou ao ministro relator para a devida homologação e condução do acordo. Então, foi um grande equívoco e, como eu disse, trouxe muitos prejuízos que reclamam uma grande ginástica hermenêutica para que nós possamos compatibilizar e salvar esse instituto. Beleza? Vamos aqui, então, prosseguir. O parágrafo 4º diz: o acordo celebrado pelo órgão do Ministério Público com atribuição no plano judicial ou extrajudicial deve ser objeto de aprovação pelo órgão competente para apreciar as promoções de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 5º. Cumprido o disposto no parágrafo 4º deste artigo, o acordo será encaminhado ao juízo competente para fins de homologação. Ou seja, na redação aprovada pelo Congresso Nacional, quando celebrado o acordo no primeiro grau pelo promotor de justiça, o acordo deveria ser submetido ao Conselho Superior do MP, que homologa as promoções de arquivamento e, uma vez concordado pela instância superior, retornaria para o promotor, que remeteria o acordo ao juízo competente para fins de homologação. Mas não foi isso que restou vigente e que vai ser aplicado na prática. Algumas situações vão reclamar homologação judicial, a gente vai ver quais, porém não são todas, beleza? Vamos aqui então continuar na leitura do dispositivo para depois analisarmos. E aí, finaliza, inclusive quem tiver interesse em aprofundar essa matéria, a gente está aqui com um livro recentemente lançado, né? Lei Anticrime Comentada, pela editora JH Mizuno, em que nós estamos abordando aí profundamente essa lei anticrime e todos os seus reflexos, seja no âmbito do direito penal, processual penal, no âmbito do direito administrativo, como é o caso aqui do acordo de não persecução civil. Também, por ser um ano eleitoral, a gente faz uma abordagem das repercussões eleitorais, e elas não são poucas, a gente vai perceber. Por exemplo, a autorização de acordos na ação de improbidade, doravante, ou nos procedimentos que apuram improbidade, autoriza a celebração de TACs, de acordos na seara eleitoral, mesmo nós tendo aí o artigo 105A da Lei das Eleições, que diz que nos procedimentos de que trata a lei eleitoral não são cabíveis os institutos da lei da ação civil pública. Ao meu sentir, nós podemos sim, doravante, celebrar acordos, TACs, na área eleitoral. Claro que com alguns temperamentos também, porque você pode acordar inelegibilidade na área eleitoral. A gente vai ver mais à frente. São questões que a lei suscita debate e que no livro a gente faz essa análise também da legislação penal eleitoral, tá bom? Então fica aqui a dica, inclusive a gente tá com um cupom de desconto de 22% CERS, basta você entrar no site da editora JH Mizuno e aí
você garante o seu exemplar com o cupom CERS 22% de desconto. O livro está muito legal, inclusive já vai ser citado aí por diversos doutrinadores que pediram a minha parte eleitoral, o Renato Brasileiro, o Fábio Roque, o Edson Rezende de Castro, enfim, outras pessoas aí que muito vão me honrar com a citação do nosso livro, e fica, portanto, aqui a nossa dica para vocês. A gente então continua no próximo bloco a análise de todo esse procedimento que envolve a lei anticrime e o chamado acordo de não persecução civil. Um grande abraço e até lá.